Olá, queridos, pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo, tudo bem? Passando para a nossa aula de Epístolas Paulinas. Agora, a partir desse momento, o nosso curso entra num conteúdo, digamos assim, mais doutrinal de todo o Novo Testamento. Esse conteúdo doutrinal, ele teve a participação extraordinária desse apóstolo, a qual falamos na aula anterior, que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, chegando em Damasco. O apóstolo Paulo, ele tem uma importância extraordinária no contexto do Novo Testamento, porque foi ele o autor de 13 ou 14 cartas, a gente vai falar disso na carta aos Hebreus, falar sobre o livro de Hebreus, que há uma considerável gama de pensadores e historiadores que acreditam a Paulo também a autoria dela, mas falaremos isso lá na matéria de epístolas gerais. Mas vamos estudar nesse primeiro momento no conteúdo das chamadas epístolas paulinas, aquelas que contêm a assinatura de Paulo no bojo da sua escritura. E Paulo escreveu, portanto, essas cartas às igrejas por onde ele passou, por igrejas onde filhos na fé, obreiros enviados por ele, fundou, e das quais Paulo não teve oportunidade de conhecer, por exemplo, a igreja de Colossenses. Enfim, então o que aprenderemos aqui é a estrutura doutrinal daquela jovem igreja, formada por líderes, a maioria deles homens simples, que agora tem como parte do seu ministério um homem extraordinário como o apóstolo Paulo. Uma pergunta que normalmente se faz: como é que o Novo Testamento foi formado? Como é que essas cartas todas foram juntadas? Como os evangelhos todos foram juntados, haja vista que existe tantos outros evangelhos escritos acerca do mesmo tempo histórico ali, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tiago, o Menor, Evangelho e outros evangelhos, outras cartas que existem, estão muitas delas, ou quase todas, na Biblioteca do Vaticano. Mas como que essas cartas, como que elas viraram a Bíblia, o Novo Testamento que nós conhecemos hoje? Então, é importante que se diga que a autenticidade dos evangelhos escritos foi uma autenticidade, digamos assim, natural da igreja, né? Então, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando eu cito Lucas, eu cito também Atos dos Apóstolos, porque é o primeiro e segundo tratado, era um documento onde os pais da igreja primitiva aceitaram de bom grado. E isso ficou como que uma espécie de documento oficial da igreja. A passagem de Cristo aqui na Terra tem as visões sinóticas de Mateus, Marcos e Lucas e a profundidade da visão de João contidas ali, e isso parece que a igreja não teve nenhuma discussão sobre isso. Agora, as cartas, elas não foram escritas com a finalidade de se tornarem um documento oficial. Por exemplo, Atos dos Apóstolos e Lucas foi escrito como um documento oficial. Pareceu-me também a mim descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Ou seja, havia uma ordem dada a Lucas para que ele pusesse em ordem os fatos que entre eles se cumpriram naqueles dias. Então era um documento oficial, nasceu para ser um sucesso. Mas no caso das cartas, e especialmente as cartas paulinas, nós estamos falando de uma aleatoriedade absurda. Ou seja, as cartas apareciam, ou melhor, as cartas foram enviadas pelo apóstolo Paulo para resolver problemas pontuais daquela igreja específica. Então, isso posto, preciso lhes dizer, quando Paulo escreveu a extraordinária carta aos Romanos, quando Paulo escreveu a extraordinária carta aos Tessalonicenses, por exemplo, Paulo não tinha a ideia de que o conteúdo dessa carta iria extrapolar os limites da Tessalônica, iria extrapolar os limites daquela congregação onde Paulo está citando problemas específicos dela. Então, Paulo nunca teve intenção de escrever parte da Bíblia. Ele não supunha
que outras pessoas, além daquelas pessoas da qual estavam sendo destinadas a sua carta, iriam ter contato com isso. Evidentemente que Paulo sabia que o conteúdo das suas cartas eram lido nas igrejas. Isso sempre foi uma coisa extremamente clara na visão do apóstolo Paulo. Tanto que nas suas cartas ele agradecia a pessoas, ele dizia o porquê daquele seu conselho. Aquele seu conselho estava sendo feito porque ele ouvira dos problemas dessa igreja pelo irmão fulano e pelo irmão Beltrano e assim por diante. Então, o Paulo, ele está escrevendo uma carta a uma comunidade que conhece Paulo e que Paulo a conhece muitas das vezes. Entretanto, ele não tinha ideia de que isso fosse sair do âmbito daquela congregação da qual a carta foi enviada. Entretanto, era de vontade de Deus e do Espírito Santo ocupar a mente do apóstolo Paulo de tal forma que ele pudesse instruir a igreja primitiva e, por consequência, a igreja do Senhor em toda a face da terra, de quais seriam os princípios fundamentais que regeriam aquele novo sistema de organização que estava sendo criado na terra, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo foi o responsável, ainda que ele não soubesse, Paulo foi o responsável direto por, no mínimo, 70% daquilo que conhecemos do que chamamos de teologia sistemática do Novo Testamento. Então, Paulo é o responsável por aquilo sem saber que ele estava sendo responsabilizado pelo Senhor. Então, eu costumo dizer que Paulo está escrevendo algo a João sem saber que aquela admoestação ia ser a João, mas a Pedro, a André e a todas as pessoas. Todo o mundo cristão seria abençoado pelas admoestações que Paulo estava escrevendo a um único homem, ao João. Então, veja, a maneira como que essas cartas elas foram passando de um para o outro é porque quando essas cartas eram lidas nas igrejas, havia um impacto muito grande dos ensinamentos de Paulo naquela carta, havia um impacto real de mudança, de transformação das pessoas, de orientação, de admoestação. Então, o doutrinamento paulino para aquela igreja tinha uma frutificação tão poderosa que aquilo virou uma marca. Então, o pastor da igreja de Corinto, por exemplo, quando encontra lá o pastor da igreja de Éfeso, conta para ele sobre como Paulo os instruiu acerca dos dons espirituais na igreja do Corinto. Então, o pastor da igreja de Éfeso conta para o pastor da igreja de Corinto que também receberam uma carta poderosa de consolação do apóstolo Paulo. Então, eles combinam de que escritores, de que copistas da igreja iriam fazer cópias daquela carta, ipsis literis, completamente, exatamente como a carta foi escrita, que seriam enviadas, a carta de Corinto, que estava restrita a Corinto, seria enviada para a igreja de Éfeso. Ao passo que o pastor da igreja de Éfeso, o bispo da igreja de Éfeso, também prometeu pegar uma cópia da carta que recebeu de consolação da igreja de Éfeso para que fosse lida também na igreja de Corinto. Ou seja, começou uma troca, um escambo dessas cartas que começaram a caminhar. Ou seja, as igrejas iam se propagando, iam se multiplicando na Ásia e também na Judéia. E essas cartas do apóstolo Paulo começaram também a correr por todas as igrejas. Então, cópias dessas cartas foram enviadas para as igrejas, tanto que muitas dessas cartas foram achados antigos fragmentos dessas cartas, ipsis literis, em diferentes regiões da Ásia. Agora veja, o próprio Deus foi cuidando na eternidade de que essas cartas fossem se juntando uma a uma, sem que houvesse uma organização literária para manter essas cartas todas organizadas. Então, o próprio Espírito Santo. Então, havia, eu gosto de usar essa expressão, havia como uma espécie de álbum de figurinhas, né? Então, eu encontrava o pastor, eu sou pastor de Éfeso, encontrava o pastor da Tessalônica e ele dizia, olha, eu tenho as cartas, então eu preciso delas. Aí eu dizia, você tem a carta que foi escrito a Filemão? Não tenho, eu tenho uma carta, então mande. Então, virou uma espécie de escambo, uma espécie de álbum de figurinhas. Então, quantas cartas do Paulo você tem? Já tenho todas as 10 cartas. Ele diz, não, mas eu tenho 13.
Não, então estavam faltando duas. Vamos conferir. Então falta a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, a carta que ele escreveu a Tito. Então, eram feito isso de modo que todas as igrejas tinham o encarte de todas as cartas do apóstolo Paulo. Foi Deus que quis isso. E isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, para citar o salmista. Agora veja, as cartas dos outros apóstolos, idem, as chamadas epístolas universais, tiveram a mesma composição e a organização ditada pelo Espírito Santo. De modo que as cartas, portanto, do apóstolo Paulo tiveram uma ênfase muito grande na doutrinação da igreja primitiva. E isso era importante para alguns propósitos. O primeiro propósito era importante porque a igreja de Jesus Cristo, que era a mesma igreja, teria a mesma unidade doutrinal. Então, se saísse um cristão daqui, atravessasse o mar e fosse para o outro lado, a quilômetros e quilômetros dali, mesmo que não houvesse uma organização convencional, ou seja, os bispos e pastores da igreja não se organizavam em convenções como as que temos hoje, onde reúne-se pastores do Brasil inteiro, de todos os Estados Unidos, numa convenção própria, para que ali nos Estados Unidos se discutam algo, aqui no Brasil se discutam algo que possa unir a igreja, dando uma espécie de uniformidade doutrinal. Não, isso não existia naquela época. Naquela época, duas coisas traziam a unidade doutrinal para a igreja. Uma delas, o próprio Paulo falou sobre ela, era o Espírito Santo. E a segunda coisa eram as cartas. Como todas as igrejas tinham os mesmos escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago e dos outros, como os escritos eram o mesmo, havia em todas as igrejas uma unidade doutrinal. Então, essa unidade doutrinal da igreja fazia com que, mesmo que eu saísse daqui e fosse lá para Maceió, ou saísse de Maceió e fosse para Manaus, saísse de Manaus e fosse para São Paulo, havia a mesma unidade doutrinal. Era como se eu estivesse em Manaus, chegando em uma igreja em São Paulo. Então, era a mesma doutrina, eram os mesmos ensinamentos, porque os autores do doutrinamento eram os mesmos. E o interessante é que toda a organização dessa classe doutrinal e desses escritos doutrinais foram projetados, foram orientados, foram dirigidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então só está nas Escrituras Sagradas aquilo que o Espírito Santo gostaria que estivesse nas Escrituras Sagradas. Eu sei que hoje em dia há um apego muito grande para os chamados pseudepígrafes, pelos chamados livros não canônicos, onde as pessoas estão buscando, sabe, a epístola, a segunda epístola de Tiago, a epístola de não sei o quê, a carta de não sei quem, o livro de Enoque, ou seja, tantos outros livros que as pessoas estão buscando e correndo atrás, mas foi do interesse do Espírito Santo de que esses livros, esse conteúdo doutrinal da Bíblia como um todo, estivesse presente até hoje. Então, a igreja caminhou com esse conteúdo doutrinal por extraordinários 1.500 anos. Depois de 1.500, com o advento de Martinho Lutero, contestando as doutrinas católicas que não estavam escritas na palavra de Deus, então que houve um acréscimo a partir de então, um acréscimo desses livros que eram apenas livros a mais que estavam na Biblioteca do Vaticano, mas esses livros foram trazidos para o chamado cânon sagrado da Igreja Católica Apostólica Romana, a fim de que nesses livros que os evangélicos chamam de não canônicos, mas agora a Igreja Católica adicionou aos 66 livros da Bíblia que todos já conheciam, continham nesses livros a mais algum tipo de fundamento que pudesse fazer com que a Igreja Católica continuasse no seu erro e, mesmo assim, ainda estivesse amparada legalmente pelas Escrituras Sagradas. Então, essa Bíblia como um todo, que durou 1.500 anos e ainda dura até hoje, né, há 2.000 anos, por parte dos cristãos que são chamados de os protestantes ou os evangélicos, essa Bíblia, essa mesma palavra de Deus, foi o documento doutrinal deixado por Deus para a humanidade. De modo que existem muitas pessoas que dizem, olha, Deus disse algumas coisas, não estão contidas, mas foi o Senhor que disse, é muito perigoso. Eu costumo dizer que os livros apócrifos, eles são livros não inspirados.
Ou seja, é possível que sejam escritos pelos autores que ali está, mas muitos deles são pseudepígrafes, ou seja, são livros falsos, escritos por ordem e vontade de Satanás, usando a cabeça de alguém, e foi colocado como autor daquele livro algum personagem conhecido dos escritos sagrados. Evangelho segundo Maria Madalena e tantos outros. Então, Maria Madalena andou com Jesus, então significa que o que ela escreveu também é verdade. Não, não é verdade. Esses livros, muitos deles são chamados de pseudepígrafos, ou seja, falsos autores. O autor foi alguém inspirado por Satanás e foi colocado como autor daquilo, um personagem conhecido das Escrituras Sagradas, a fim de que a Igreja do Senhor, os filhos de Deus, pudessem ser enganados, tratando mentiras como se fossem verdades. Por isso que existe uma confusão já em muitos lugares, uma confusão de muito doutrinamento, de livros extra-bíblicos dentro do bojo daquilo que conhecemos como as doutrinas bíblicas. Então, esse é uma situação que nós devemos ficar muito atentos. Então, as 13 cartas conhecidas de Paulo, conhecidas e assinadas como o apóstolo Paulo, elas serão estudadas por nós. Mas na segunda parte dessa lição de Epístolas Paulinas, eu vou dar um breve conteúdo doutrinário, a data em que foi escrito, a quem foi escrito, em que contexto foi escrito aquilo, de todas as 13 cartas do apóstolo Paulo, na nossa parte B dessa aula de Epístolas Paulinas. Até daqui a pouquinho.